Glórias a Deus, já estamos entrando aqui na live, já estamos ao vivo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui mexendo no computador, no celular, atenta à entrada da nossa convidada, Renata Rodrigues, né? E também esperando que as pessoas que a gente convidou venham participar conosco dessa live, né? Uma live ao vivo, mas ela também vai ficar gravada, né? Então, eu vou iniciar aí com uma breve oração. Enquanto isso, a nossa convidada vai se organizando aí para entrar. Ela deve estar no camarim, daqui a pouco ela chega. Vamos orar, então? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento. Apresentamos, meu Pai, a primeira live da gratidão nas suas mãos, a minha vida, a vida da Renata e a vida de todas as mulheres e pessoas que estarão assistindo, meu Deus querido, essa live. Senhor, em nome de Jesus, vem nos abençoar, vem abençoar a nossa mente, as nossas palavras, vem estender as suas mãos sobre nós, Senhor, que nós possamos cumprir o seu propósito através desse trabalho e abençoar muitas vidas para a glória do seu nome, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, enquanto a Renata está se organizando aí para entrar, acredito eu que daqui a pouquinho ela vai estar conosco, eu vou começar fazendo alguns lembretes, né? Vou começar dando alguns avisos, falando algumas coisas, tá? E assim que a Renata entrar, a gente dá continuidade com ela. Eu estou tentando ver, né, a Lucinéia, a Neia. Oi, Neia, tá bem, querida? Muito bom saber que você está aí conosco. Estou tentando ver quem é a outra pessoa, mas não consegui ver. Eu vou colocar a Renata aqui, tá bom? Já vou colocar a Renata aqui conosco. Vamos cumprimentá-la. Oi, Renata. Olá, tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, Renata. Que bom estar com Que, vocês. que bom, Renata. Ó, eu vou dar alguns avisos, tá bom? Tá bom, E aí você pode aguardar que daqui a pouquinho a gente vai começar. Enquanto isso, estou aguardando aí o pessoal entrar. Algumas pessoas entraram, saíram, não sei o que aconteceu, mas de tá qualquer bom. forma, a gente está fazendo essa live ao vivo, ela também vai ficar gravada, né? Uhum, Aquelas pessoas que não conseguirem acompanhar hoje conosco, sim, depois, em algum momento da semana, a gente vai divulgar e acredito que elas vão assistir, tá? Então, eu vou bacana. cumprimentar de novo aí as mulheres que vão participar conosco, agora ao vivo ou em outro momento, né? Eu quero compartilhar aqui, né? Primeiro eu quero dizer que Deus abençoe todas essas mulheres que estão aí conosco, as mulheres da comunidade Família e Graça, mulheres super vencedoras, é assim que a Bíblia nos trata, né? Mulheres Verdade. super vencedoras por conta de Jesus. Então, hoje é a nossa primeira live da gratidão, ligada à nossa campanha Vencendo Pensamentos Destrutivos. Nós tivemos uma campanha muito abençoada e aquelas mulheres que participaram conosco, elas tiveram a oportunidade de aprender com a gente como vencer uma mente que é muito sabotada por pensamentos e ideias destrutivas. E através dessa campanha, nós aprendemos sobre estratégias espirituais, estratégias da psicologia, de outras ciências, e as mulheres que participaram dessa campanha conosco, da nossa igreja, comunidade família de outras igrejas e de outros locais até fora de São Paulo, elas relataram para mim que foram muito abençoadas, Deus falou com elas e elas sentiram uma transformação na mente delas, né? Então essa campanha ela ficou gravada, né? Então
campanha Vencendo Pensamentos Destrutivos, narrada por mim, pastora Mônica Leite, com a participação da Renata e das outras ministras que vão estar nas próximas lives conosco. Essa campanha ficou gravada. Se você, por algum motivo, não participou dessa campanha e agora tem interesse em participar, eu quero te incentivar a ouvir, né, esses áudios que estão gravados. Se você quer, é só você mandar uma mensagem para mim. Pode ser no Messenger do Facebook ou pode ser no WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouquinho aqui na tela para você mandar para mim aí o seu interesse em ouvir essa campanha. Nessa campanha gravada tem as orientações espirituais e psicológicas de como vencer pensamentos destrutivos, a oração e a palavra das nossas ministras convidadas que estarão na live conosco, tá? E orações abençoadas para abençoar a sua vida, para abençoar a sua mente, para turbinar a sua fé, tá bom? Olha, uma outra coisa bem legal também. Aqui a gente está com o meu maridão, César, o meu maridão, o pastor César, também está nos assistindo. O Giovan, um abraço, Giovan, que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão conosco ao vivo e aquelas pessoas também que estarão assistindo depois esse trabalho gravado. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês que estão assistindo essa live, todas as mulheres que estiverem assistindo essa live e assistirem as 5 lives e colocarem lá no comentário, eu quero ir no Mulher Digna 2020, concorrerão a convites cortesia, né? Eu já vou te mostrar que evento é esse, tá? Eu vou compartilhar aqui contigo o nosso convite que já está circulando pela internet, tá bom? Nós estamos, então, realizando esse evento, vai ser no dia 28 do mês 11, às 19 horas, na comunidade Família e Graça, na rua Essa de Queiroz, número 64, Jardim Santa Maria, em Osasco. Então, nós vamos fazer o nosso Mulher Digna 2020. As nossas convidadas desse ano é a missionária Bruna Ribeiro, a missionária evangelista missionária Nete Cavalcante e a missionária e cantora Ayane Mota. Deus tem nos abençoado, porque as mulheres que têm nos ajudado lá na nossa igreja, acho que está compartilhando a tela, não sei, eu estou falando aqui, né? Tá vendo aí a tela, Renata? Do convite? Estou só te vendo. Não, né? Tá vendo só você. Eu achei que estava compartilhando, então peraí, gente. Peraí, eu estou falando aqui, mas não estava compartilhando a tela agora com você. Agora vai. Aê! Acho que agora vai. Sim. Agora sim. Beleza, que bom. É que a transmissão que eu fico acompanhando aqui do Face, ela é um pouco mais atrasada. Então, esse é o nosso evento de mulheres. Nós fazemos todos os anos o encontro de mulheres na comunidade Família e Graça. Mulher Digna 2020, dia 28 do 11. Um abraço, Eulália, minha amigona, vai estar conosco numa das nossas lives. Ela está nos assistindo também. Vai ser no dia 28 do 11, às 19 horas, na rua Essa de Queiroz, número 64, Jardim Santa Maria, em Osasco. Apenas R$15. Um evento abençoado, organizado, a igreja está bonita, organizada, a equipe de mulheres da nossa igreja são uma bênção, sempre tem nos ajudado com esses eventos. Vamos ter uma recepção abençoada, maravilhosa, vai ter lanche, água, mesa, cadeira, tudo organizado, tudo bonitinho, álcool em gel, uso de máscaras, todo mundo protegido primeiramente por Deus e depois pelas orientações sanitárias que nós temos recebido das nossas autoridades em saúde. Então, eu quero convidar você, mulher, a participar conosco, tá? E você, mulher, que está nos assistindo, se você assistir às 5 lives e colocar lá no comentário, eu quero ir no Mulher Digna 2020, você vai concorrer
a convites cortesias. Nós temos alguns convites cortesias e nós queremos abençoar alguma dessas mulheres aí. A Daiane também entrou. Deus abençoe, Daiane, a sua vida. Obrigado por estar conosco. Nós, da comunidade Família e Graça, já estamos orando por esse evento. Tudo que nós fazemos, nós oramos. Todas as pessoas que vão nos abençoar, como a Renata, que está hoje, daqui a pouquinho vou lhe apresentar melhor ela, que está hoje conosco. Nós passamos semanas orando pelas nossas convidadas. Então, todas as mulheres que estão comprando os convites e já demonstrando interesse em estar conosco no Mulher Digna 2020, você já é alvo da nossa oração. Nós já estamos orando por esse trabalho há mais de um mês. Oramos por tudo que fazemos, porque cremos que se a bênção primeira não vier de Deus, não adianta a gente se esforçar para nada, tá bom? Então, ó, eu já dei aí alguns avisos, só falta um que eu quero aí compartilhar com você, só mais uma tela, rapidinho, e eu já passo para a Renata. Tinha alguém aqui me mandando uma mensagem, mas não era aqui, não era aqui não. Então, vamos lá. Então, o que eu quero compartilhar também com você que está nos assistindo? Daqui a pouquinho vai aparecer ali na tela, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, que a gente está mexendo nesse programa agora, e a transmissão, ela demora um pouquinho, tá? Aí, agora já foi. Bem, a gente vai procurando meios de abençoar as pessoas, né? E de abençoar também os nossos trabalhos, né? Então, nós temos 3 livros digitais que fizeram parte de palestras e de seminários que eu ministrei, que eu participei, e transformei em conteúdo digital. Um abraço, Irani, que legal que você está assistindo, está acompanhando a gente. Deus abençoe a sua vida, Irani. Irani é mais uma das mulheres abençoadas da nossa igreja, junto com a Daiane, que está nos assistindo, com a Neinha também, que está nos assistindo. Então, como uma forma da gente ter mais recursos para aumentar a qualidade do nosso encontro de mulheres em novembro, o que nós vamos fazer agora em outubro e novembro? Nós vamos também começar a divulgar esse cartaz. As pessoas que quiserem abençoar o nosso evento, elas podem comprar 3 livros digitais por R$15 ou 2 livros digitais por R$12. São livros com conteúdos muito abençoados. O primeiro livro está falando aí o que a gente pode aprender com a família, com a primeira família criada por Deus. O segundo livro fala do medo, que é a base da ansiedade e das fobias. E o terceiro livro fala sobre como funciona o tratamento da dependência química, um problema de saúde mental e comportamental muito sério que tem destruído pessoas e destruído famílias. Então, uma forma da gente te abençoar é oferecendo para você esses materiais digitais a um preço bem acessível, e você também vai ter a oportunidade de abençoar o nosso trabalho. Depois esse cartaz vai ser divulgado, e aí você também pode compartilhar com outras pessoas, e eu peço que Deus toque aí no coração das pessoas que podem, para comprar esses materiais e abençoar o nosso trabalho e serem abençoadas por esses conteúdos. Recadinhos dados, voltemos aqui para a telinha, colocando a telinha cheia aqui, e eu quero apresentar para vocês, tá? A nossa amiga, irmã em Cristo, Renata Rodrigues. A Renata, eu conheci a Renata no Palácio do Governo, é isso, né, Renata? Sim. Nos conhecemos no Palácio do Governo, ela foi dar uma palestra lá,
muito, muito legal, muito abençoada essa palestra que ela foi dar. Ela já foi na nossa igreja palestrar, num dos nossos encontros de mulheres, foi uma bênção, todos gostaram da palestra dela. O meu marido ficou encantado, porque ele ama finanças, economia, não gosta que gasta, porque eu gasto demais. Aí falou, nossa, você tem que aprender com a Renata. Para você parar de gastar, você gasta demais. Bem, a Renata, ela é empresária na área da finanças, e acredito que agora ela está também na área do coaching. Ela é graduada, pós-graduada, líder cristã, uma mulher séria, casada, com filhos, apesar de ser muito jovem, tem canal no YouTube, faz trabalhos belíssimos para ajudar diversas pessoas, é uma mulher séria e comprometida com a obra de Deus e com a palavra de Deus. E ela fez parte da nossa campanha Vencendo Pensamentos Destrutivos e está aqui hoje para conversar com a gente sobre um tema que Deus colocou no coração dela. Então, eu te convido para ouvi-la, vai valer a pena. Deus abençoe, Renata, fica à vontade. Amém. Que bom, prazer estar aqui, né? Agradeço aí pelo convite da campanha dos 40 dias, né? E já fui no culto, né, da Mulher Digna, foi muito bom, ficou marcado, assim, pra gente, porque depois que eu saí de lá, eu fui pro culto, né, da minha igreja, e passei para as mulheres o que a gente tinha aprendido lá, e a gente lembra muito do culto de vocês, de um louvor que fala que tem coisa boa chegando, né? Tem algo, né? E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi, né? Amém. E aí, graças a Deus, assim, pelo convite, fiquei muito feliz. E algo, assim, que Deus realmente tinha colocado no meu coração é voltar um pouco no assunto de que a gente comentou no projeto, né, dos 40 dias. Hoje mesmo eu acabei de vir de uma igreja onde eu passei, né, uma palestra lá para eles sobre o tema de autorresponsabilidade. E dentro dessa palestra, a gente abrangeu várias coisas, e uma delas foi a árvore, né? A árvore a árvore boa dá bons frutos, né? E a árvore mal dá maus frutos. Mas a palavra diz que o pior de tudo é você não dar nem fruto, porque a árvore que não dá fruto vai ser lançado fora. E o que eu quero falar um pouquinho é realmente sobre isso, sobre essa autorresponsabilidade que a gente tem, que a gente precisa ter, né? Porque quando a gente fala de mente, a própria palavra diz lá em Romanos que a gente precisa ser renovado pelo nosso entendimento, né? Pela nossa mente. A gente precisa dar ao Senhor um culto racional também. Então, quando a gente pensa em frutos, a gente pode ter diversos sentimentos, assim como a gente já passou. Só que existem, como nós falamos, os pensamentos destrutivos. A gente pode ter raiva? Sim, é um dos frutos que a gente pode dar. Mas, se a gente estiver enraizada com Cristo, essa raiva ela vai embora, uma hora ela vai embora. É normal ter o medo? É normal, né? Mas se a gente não tiver enraizada com Cristo, esse medo vai virar um medo insuportável, né? E quando a gente fala da árvore, do fruto, quais são as escolhas que a gente tem feito, né? Porque você pode escolher, assim, a dor, ela é necessária, ela vai acontecer nas nossas vidas. Todos os dias a gente vai passar por algum sofrimento, né? Algum dia ou algum mês da nossa vida. Mas a dor é necessária, mas e o sofrimento? Até, né, o sofrimento é opcional, você ficar nessa situação, você ficar dependente emocionalmente das coisas. Existem pessoas que gostam muito de se vitimizar, né? Gostam muito de ficar presas ao cuidado só, assim, são totalmente carentes de atenção e ficam totalmente dependentes daquilo. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, o que a gente tem escolhido? O que a gente tem buscado? Qual que é a tua escolha? A tua escolha é estar enraizada com Cristo ou viver aquilo que o mundo lhe proporciona? Porque a nossa escolha hoje vai refletir, né, no nosso futuro, aquilo que a gente escolhe. E uma das coisas que eu quero falar sobre essa autorresponsabilidade é o perdão. Porque a gente tem vivido, assim, um mundo
Onde é cada um. Deixa eu só te interromper um pouquinho, só para tentar entender um pouco melhor com quem está nos assistindo, né? Quando você fala de autorresponsabilidade, né? Auto vem de próprio, né? Responsabilidade, a maioria de nós acho que entendemos o que é, mas exatamente é o que? É um conceito, é uma ideia. O que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é uma ideia, né? Na realidade, você pode usar ela como um objetivo de vida, é um conceito de vida para você. Porque nós temos muito hábito de sempre terceirizar a culpa, né? Uhum. É muito mais prático a gente lançar a culpa para o próximo do que a gente olhar para dentro de nós e dizer, não, eu tenho parte disso, dessa situação. Né? Se você tem um problema com seu cônjuge, é muito mais fácil dizer que o problema é com ele do que você olhar para você mesmo e olhar para ver, ó, será que eu não estou com algum problema emocional? Será que eu não estou muito impaciente? Será que realmente eu não preciso parar um pouco e observar o que eu preciso mudar? Porque a gente conta muitas historinhas, né? A Bíblia fala que, lá em Coríntios, que antes de ceiar, Jesus falou, examine-se o homem a si mesmo. Né? É você se examinar. Essa autorresponsabilidade é você viver de uma forma não culpando as pessoas o tempo inteiro. Porque você começa a dizer assim, mas quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, mas nada dá certo para mim. Mas por que nada dá certo? Qual que é as escolhas que você tem feito? Né? Porque muitas vezes a gente não escolhe Cristo, a gente não escolhe viver as coisas espirituais, a gente escolhe viver aquilo que o mundo proporciona. Uhum. E quando a gente olha para nós e fala assim, por que a gente não tem recebido as bênçãos que o Senhor prometeu? Por que a gente não tem vivido aquilo que realmente a gente pode viver nessa terra? E aí, se você trazer essa autorresponsabilidade, você começa a observar quantas historinhas a gente conta na nossa vida. A gente não assume os nossos fracassos. Lembra um pouco Adão e Eva, né? Acho que Adão e Eva fez isso, né? Eles terceirizaram a culpa, a responsabilidade deles, né? Adão para Deus, Eva para a cobra, né? Ninguém assumiu, né? Exatamente. E eu acredito que Deus queria tanto que eles falassem assim, não, eu comi, me perdoa, porque assim, o que Deus queria deles? Deus queria, assim, realmente o arrependimento, a sinceridade, porque o que acontece? Quando Adão e Eva pecou, Deus Deus continuou sendo Deus, ele continuou indo lá naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ele não mudou quem ele era. E quem mudou foi o próprio Adão, porque se escondeu. Então Deus, ele permanece ali. Quem foge somos nós. Né? Então, assim, a gente foge do problema e, além de tudo, terceiriza o problema. Então, assim, essa autorresponsabilidade, por que eu quero tocar nesse assunto? Porque a gente realmente joga muito para as pessoas, né? Caim e Abel, eu vi lá o seu e-book, né? Uhum. A oferta, por que Caim, ao invés de olhar para si e ver, por que Deus não recebeu a minha oferta? Ele simplesmente agiu. Então, assim, a culpa não era dele, era do Abel que quis ser ganancioso, que quis passar na frente. Então, quando a gente realmente para um pouco para olhar para nós, a gente se torna pessoas melhores, a gente se torna cristãos melhores, né? A gente vai dar o nosso melhor para Deus, porque às vezes a gente questiona muito o Senhor, aquilo por que disso ou por que daquilo, mas Deus, ele é muito recíproco, né? A Bíblia fala, ó, se você buscar, você vai encontrar, se você bater, a porta vai se abrir. Mas a gente quer as coisas assim, é porque o outro, porque eu não faço, eu não canto mais na igreja porque a fulana falou para mim que eu não canto bem. Não canta porque não quer mesmo, porque não você está entendendo? E quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente tem que trazer o perdão também. Porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa nas pessoas. Ele me magoou, mas eu não fiz nada, né? Mas eu não tenho que pedir perdão, porque eu não fiz nada. Mas quando a gente olha para si, assim, para dentro de nós, Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7 por dia, quando for necessário. A oração do Pai Nosso nos diz que perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? O Senhor nos perdoa também. E as pessoas vivem com muito ressentimento, vivem até sem vida. E aí vivem depressivas,
depressivas, né? Vivem com vários problemas emocionais e se vitimizando. A gente vê muita gente se vitimizando hoje. Sim. E não tomando a posição de vencedor, como assim como Deus quer que a gente seja, não sendo forte assim como Jesus, né? Como Deus mandou Josué ser forte e corajoso. Mas a gente sempre quer nos colocar como vítimas, a gente sempre quer realmente não assumir aquilo que nós somos. Às vezes nós realmente somos, a gente não assume erro. Realmente eu não faço uma dieta, mas não é porque eu não consigo, não é porque eu não quero emagrecer. Né? A gente sempre joga, não, porque eu não consigo, porque eu tenho algum tipo de, tenho alguns problemas emocionais, mas muitas vezes a gente paralisa no meio do caminho, não termina projeto, ou não para de gastar, né, como ele está falando, mas não é por conta de, não, eu vou num lugar gastar porque eu tô com um problema emocional, eu tô triste. Eu aprendi, viu, Renata? Eu aprendi, eu sou mais econômica, já tenho uma conta poupança, já tenho planejamentos. Hoje meu marido está mais feliz. Isso mesmo. Não é, mas assim, é uma escolha, né, Mônica? É uma escolha. Então você podia falar assim, não, eu vou continuar gastando porque eu não aprendi. Não, você aprendeu, né? Você conhece, você continua gastando porque quer. Então, assim, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Não adianta. E essa autorresponsabilidade, ela está em todas as situações. Em todo momento você faz uma escolha. Né? Hoje você escolheu a roupa que você ia vestir. Né? Hoje você escolheu o que você ia comer. E aí você escolhe, você vai tomar um café com muito açúcar ou você vai tomar um café com pouco açúcar? É uma escolha. Entra a autorresponsabilidade. Ou você vai tomar um café com muito açúcar e comer um hambúrguer, né? É a tua responsabilidade com a tua saúde, é a tua autorresponsabilidade. As escolhas que você tem feito. Isso a gente planta agora e nós vamos colher, né? E depois não adianta a gente continua jogando, né? Caim continua jogando a culpa. E quantas pessoas a gente vê, né? Davi, quando cometeu o adultério lá com Betseba, o que ele fez? Ao invés de tentar assumir o erro, ele jogou Urias direto para a batalha. Achando um abismo foi puxando outro abismo, né? Foi criando estratégias até que se envolveu no homicídio, né? Na verdade, ele tentou fazer com que o marido se deitasse com a mulher, né? Para cobrir o assunto, e aí não conseguiu, aí foi inventando outras coisas, porque essa situação, a gente não vai conseguir. Quando você não tem essa autorresponsabilidade, você tem medo do fracasso, você tem medo do pecado, você tem medo de assumir que você errou. E aí uma coisa vai puxando a outra. E ao invés de você contar no primeiro momento que você errou, não, aí você vai inventando uma história, daqui a pouco você conta uma história e coloca o homem para a batalha. Né? Até que Deus diz até para Davi assim, se você não te pediria, não te daria algo maior? Né? Então, assim, se você realmente assumisse o que você tivesse feito, será que você não tinha, será que eu não ia te dar? Né? A própria Bíblia fala, o seu pai carnal, pode te dar, né? Se você pedir pão, ele vai te dar pão. Ele não vai te dar uma pedra. Imagina o Pai Celestial, né? Faria, né? E quando a gente assume, né, a nossa fraqueza, quando a gente realmente precisa, nós somos vulneráveis. Às vezes as pessoas acham que, não, eu preciso estar certa sempre, eu preciso estar muito bem sempre, feliz sempre, porque a gente vê na internet pessoas muito felizes o tempo inteiro, postando fotos, né? Ninguém aí posta cara feia na internet. Ninguém vai postar, acabei de brigar com o marido, cara feia. Ninguém vai postar o saldo bancário na conta, no Instagram. O boleto atrasado. Mas e aí as pessoas têm vergonha, né? Então, assim, o que eu quero trazer, assim, para nós, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus, ele faz, mas o tempo inteiro ele quer que a gente tome uma ação, né? Que a gente faça o perdão, que a gente olhe para nós mesmos e seja sincero com Deus, assim, o que Deus quer de nós é sinceridade, né? Não está feliz? Fala para Deus que não está feliz, né? Os profetas tanto sofreram com isso, assim, com as batalhas que passaram, e todos, né? Deus sempre trazia pão, mandava anjo, né? Mandava sair da caverna. E por que Deus não faria diferente conosco, né? Então, assim... Eu vou ler um comentário rapidinho aqui, Renata, da Eulália. A Eulália está dizendo assim, a vida é feita de escolha.
e elas vão determinar nossos caminhos. Esse conceito de se autorresponsabilizar é muito importante para assumir nossas falhas e também nossas conquistas. Obrigada, Isso mesmo. Eulália. Muito bem, é isso mesmo. Assim, o conceito da autorresponsabilidade, ela tem que ser para a vida, né? Para a vida. Então, assim, todas as vezes que a gente for lembrar de quando a nossa mente trazer alguma coisa que a gente vai culpar alguém, dá uma paradinha, né? Pensa, eu acho muito engraçado que tem gente que espiritualiza tudo, né? Tudo. E eu estava contando uma história hoje, lá no culto que eu fui, eu comprei uma correntinha, né? Bijuteria. E aí eu coloquei ela, fui para uma festa, aí teve uma pessoa que elogiou a minha correntinha. Hoje, quando eu fui colocar, minha correntinha arrebentou. Aí eu pensei, vou pôr a culpa em quem? No diabo, né? Será que essa pessoa que elogiou tinha um olho bom? Nossa, meu Deus, aquela mulher olhou para minha correntinha e aí na hora me deu um estralo, né? Porque eu falei, ué, minha autorresponsabilidade. Aí eu pensei, não foi ela e nem foi o diabo. Foi eu que paguei R$ 10 na correntinha. Muito e ela baratinho. Então, eu comprei no camelô e perguntei para ele, moço, quanto que vai durar esse negócio aqui que eu estou comprando? Ele falou, vai durar até acabar. E é rápido. É isso. E aí veio a autorresponsabilidade para mim. A culpa é da moça que olhou para minha correntinha que tinha olho gordo? A culpa é do diabo? Não, a culpa é minha que paguei R$ 10. Deveria. Aí a minha autorresponsabilidade me disse: invista mais em você. Ao invés de pagar 10, pague 20. Compre coisas com mais qualidade, né? Então, assim, tem coisas que a gente quer jogar culpa sempre em alguém, no mínimo, nas coisas mínimas, né? A culpa é do filho que faz bagunça. Não, a culpa é nós que nos ensinamos a serem organizados, né? Então, assim, mas aí o que acontece? Eu sempre falo para as mulheres, né? Para de reclamar um pouco do marido, né? E dos filhos, e olha um pouquinho para você. Vê também onde você precisa mudar, porque às vezes, na realidade, às vezes não. Quando a gente muda, é impossível as pessoas ao nosso redor não mudarem. Né? Então, assim, a gente para um pouco de jogar a culpa, aí eles vão falar, ué, tá diferente, parou de reclamar das coisas, o que está acontecendo? E aí é isso. Então, assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos a realmente ter essa autorresponsabilidade. Na escola, né, no trabalho, quando eles crescerem, em todos os lugares de convivência. E é isso que a gente tem passado, assim, para as famílias, para as mulheres, né, em especial, que tinha uma história muito interessante de uma moça casada e o marido dela bebia, né? E ela estava depressiva porque o marido dela bebia muito. E aí ela só reclamava do marido o tempo inteiro, ela só falava do marido. E aí um dia uma pessoa falou assim para ela: para de olhar para o marido e vamos cuidar da sua depressão, né? E aí o que aconteceu? Ela foi, parou de falar do marido, o marido até parou de beber, porque ele bebia de tanto que ela falava. Né? Então, assim, ele bebia porque ela estava depressiva, então uma coisa levava a outra. Porque ela também não queria mais sair da depressão. Então ela falou, não, mas eu não posso falar dele, eu vou falar de quem? Né? Então, assim, a pessoa acaba, ela fica tão focada, tão acostumada a sempre ter um outro problema, o problema ser sempre o outro, que quando ela olhou para ela falou, não, mas eu tô bem, eu não tenho problema, eu tô ótima. Mas ela já estava com problema de depressão. E ela falou, não. Então, assim, às vezes a gente realmente perde o foco da gente, perde o foco da situação, perde o foco do ministério, pensando só nos outros, e a gente não deixa Deus usar, né? E aquela passagem de Mateus que diz que quando Jesus nos encontrar, ele vai falar, ó, não conheço, né? Porque a gente vai fazer coisas em nome de Jesus. Sim. Mas e o nosso coração? Como é que a gente vai estar? Realmente a gente vai estar, não, eu sou muito boa, quem não presta são os outros, eu sou muito boa, quem precisa mudar é os outros. Então, assim, a autoconsciência, né? E esse exemplo da Santa Ceia que você deu, eu acho muito interessante, que é 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios 11. Acho que é segunda. Agora, 2 Coríntios 11, que nessa passagem da Santa Ceia, o olhar é para nós, né? Examine o homem a si mesmo, né? Si mesmo, então, olhe para você. Então, não olhe para o teu irmão, não olhe para o teu marido, não olhe para o teu filho. O olhar é sempre para a gente.
E pegando um gancho, né, como você começou falando, né, de terceirizar a culpa, de terceirizar a responsabilidade, Adão e Eva tiveram a oportunidade de, naquele contato que não era julgador, mas era um contato amoroso de Deus, para mudar a vida deles naquele momento, imagino eu, era um contato com Deus, onde Deus estava ali dialogando com eles sobre uma autorreflexão, né? Sim. Então, quando a gente olha lá a pergunta, Deus está perguntando sobre o posicionamento dele, o que ele tinha feito, né? Era um serviço terapêutico que Deus estava oferecendo ali para Adão e Eva e também para Caim, né? Nessa conversa. E essa passagem da Santa Ceia é a mesma coisa, é um movimento terapêutico de Deus para que a gente se olhe, se avalie. Eu sei que não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil olhar no espelho e enxergar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, perceber onde a gente precisa melhorar. Nós que somos da psicologia, a gente recebe as pessoas e a gente percebe o quanto é difícil para as pessoas assumirem que às vezes são elas que precisam mudar, às vezes são elas que precisam mudar para melhorar para elas e para melhorar para quem convive com elas, né? Eu também já passei por essa experiência de achar que tal pessoa era responsável por me tirar do sério. Só que as emoções são minhas, os pensamentos são meus e a decisão é minha também de como vou reagir. Então, muito legal isso que você está falando, da gente olhar para a gente, refletir sobre os nossos comportamentos, a forma como a gente avalia as pessoas, como a gente se relaciona com as pessoas, porque é fácil mesmo, né? Colocar a culpa em alguém, responsabilizar alguém, é mais fácil, né? A gente tira de nós a responsabilidade do fracasso, do pecado, da culpa, né? Mas assim como você estava falando sobre os sentimentos são nossos. Então, e a Bíblia fala assim: se os teus olhos forem bons, né? Todo o teu corpo vai ser bom. Então, eu entendo que assim, os olhos são reflexos, né, daquilo que vai para o nosso cérebro, que está na nossa mente. E se a gente não domina os nossos sentimentos, a gente vai virar escravos dele. Né? E, como você falou, é muito dolorido. Há uns 6 meses atrás, mais ou menos, a gente fez alguns exercícios sobre autorresponsabilidade para olhar para nós. E eu vou falar que não foi fácil, porque até chorar eu chorei, porque para mim era muito claro que não era culpa minha. Mas analisando alguns pontos, e eu falei, poxa, é verdade, sou eu a culpada. Né? Eu ficava contando historinhas, sabe? E criando historinhas para cobrir um fracasso meu, uma fragilidade, né? Ah, não sei trabalhar sob pressão, mas então a culpa não é minha, é da pessoa que é muito bruta. Não, eu que não sei controlar os meus sentimentos. E hoje mesmo, continuando lá do culto, depois que eu ministrei, né, o tema da autorresponsabilidade lá também, na palestra, uma moça me procurou chorando muito, aí eu fiquei até preocupada. E ela falou, nossa, você falou sobre autorresponsabilidade e eu descobri que eu sou culpada de tudo que está acontecendo. Aí eu falei, não, mas fica calma, né? Porque é dolorido mesmo. A gente começar a olhar para a situação e falar, mas realmente, fulano não tem culpa. Eu que sou brava, eu que sou impaciente. E aí eu falei para ela, olha, fica calma. O importante que você já fez é reconhecer, né? O primeiro passo é reconhecer, porque Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados. E a gente tem uma ideia errada da culpa e da vergonha, né? A culpa e a vergonha é uma oportunidade que a gente tem de reconhecer nossas fragilidades, nossos erros e falhas, nos arrepender daquilo que nós fizemos que foi ruim para a gente ou para as pessoas. O que a gente não pode é ficar afundado na culpa e na vergonha. Mas a culpa e a vergonha, elas são importantes para a gente. Se eu não tenho culpa e vergonha de coisas ruins que fazem mal para mim, ou que fazem mal para a pessoa, ou se eu não sinto culpa e vergonha até pela minha vida pecaminosa, eu não vou nem me arrepender, eu vou achar que está tudo bem. Né? E aí, quando a gente
coroa essa questão, né? Com a questão da autorresponsabilidade, aí a gente também dá uma aliviada nisso, se humaniza mais, né? E percebe, tem coisas que é da nossa competência e que a gente precisa fazer, a gente precisa assumir, né? Isso mesmo. Faz Mas aí, sentido, Renata, o que eu falei? muito, muito, muito. É aquilo, né? Aquele que vive no pecado, o cristão, ele não é um pecador, ele peca, né? Pecador é aquele que vive no pecado. E, Exatamente, boa. e assim, o que eu falo para as pessoas é assim, pode chorar quando você descobrir o que você fez contra você, esse tempo todo da sua vida, é normal. Então, assim, eu digo que o choro, às vezes, até é aliviador, porque é algo que mostra que você se arrependeu, que realmente você entendeu que aquilo, né, é importante para você, e mude, né? Mudar, eu acho que essa é a palavra, assim, se autorresponsabilizar e mudar, né? Isso espiritualmente, em questão espiritual e em questão humana, porque Deus nos dá, né? Deus nos dá a direção, ele promete algo para nós. Mas se a gente não sair do lugar e entender que parte dela é responsabilidade nossa, se Deus tem uma promessa para nós, olha, a irmã vai ser uma missionária, e se ela não se preparar além da palavra, orando, buscando, né, ela vai culpar Deus que a promessa não se cumpriu, né? Se fosse assim, José não teria sido governador do Egito, porque ele acreditou na promessa, né, no sonho que ele teve, e tudo que ele passou de ruim, né, a venda, a prisão, sendo culpado por algo que ele não fez, ele podia ter culpado até Deus de tudo que ele estava passando, mas ele entendeu que foi um processo necessário, né? E que parte também até foi culpa dele por ter contado o sonho. Então ele simplesmente seguiu o caminho até que Deus cumpriu a promessa. Enquanto ele esperava, ele trabalhava, né? Ele sai de uma postura mais arrogante, né? Para uma postura até mais humilde lá na frente, né? Porque assim, de repente ele ia crescendo, ia vivendo com aquilo, com aquele sonho, com aquela visão de que eu ia poder todas as coisas. Nossa, eu ia comandar sobre os meus irmãos e pais, porque até o próprio pai dele, quando contou o sonho, ele já não, você, né, dominando sobre mim. Mas às vezes a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. A nossa boca também fala muita coisa que é desnecessária. A gente comunica coisas no nosso corpo, né? Que é desnecessário às vezes. Então, assim, termos essa responsabilidade. Eu falei sem querer. Não, falou e está falado, né? E eu acho muito importante isso. Então, era isso que eu queria deixar com vocês hoje, assim, algo que tem mexido muito com a gente, assim, comigo, com o pessoal que eu tenho passado isso. E muita gente não suporta porque é dolorido, mas quem entende vai colher bons frutos, eu tenho certeza. Verdade. E é interessante como a ciência vai avançando em alguns temas, né? E que a Bíblia já falava sobre isso, só que com outro nome, né? Então, examina-te, pois, o homem a si mesmo, também está falando de autorresponsabilidade. Né? Então, o que a gente percebe também é que o que a ciência vem descobrindo hoje, né, que é importante para a nossa saúde mental, que é importante para relações saudáveis na família, no trabalho, na igreja. Hoje a ciência tem estudado sobre isso e tem trazido para a gente, né, como evidência de que a Bíblia está certa e de que ela contribui com a ciência para a gente ser pessoas melhores, né? Então, examina o homem a si mesmo, olha para você primeiro, se avalia em primeiro lugar, né? Ou aquela tira a porta, né, do seu olho e para de olhar para o cisco do olho do seu irmão. Também é uma forma, é Deus sempre fazendo esse movimento, né? Pode um cego guiar outro cego, né? O cego não pode guiar outro cego. Então, é sempre esse movimento para a gente se avaliar, para a gente se reconhecer como ser humano com potencial. Ok, temos muito potencial, porque viemos de Deus e tudo que Deus fez é bom. Então, o ser humano ele tem muita coisa boa, porque ele é criação de Deus. Mas, por conta do pecado, nós ganhamos diversas manchas
no nosso caráter, no nosso desenvolvimento, até mesmo na nossa cultura, né? Então, a gente vem, acho que com essa quando Deus faz esse movimento da gente se olhar, você é um ser humano, você depende de Deus, você é frágil, você erra, você falha, né? Então, às vezes, até para a gente até ser um pouco mais compassivo com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas como fulano caiu naquele pecado, como pessoa fez aquilo, né? Mas as pessoas têm uma história, têm um ambiente que elas viveram, né? Que tal não justifica a maldade que algumas pessoas fazem, mas já dá para a gente entender um pouco porque que algumas pessoas seguem alguns caminhos, né? Certas pessoas que nasceram em determinados ambientes, tiveram determinada cultura ou educação, ela não poderia ser de outro jeito, né? Por isso que a palavra de Deus vem e começa a nos acertar por inteiro, e a nos acertar todos, né? Todos nós somos corrigidos, acertados e moldados pela palavra de Deus, no nosso caráter, né, no nosso temperamento, na nossa personalidade, nos nossos valores, e Deus sempre fazendo esse movimento. Olha para você primeiro, né? É o Deus do Adão, que quer ter um tete-a-tete conosco, quer conversar individualmente com a gente, né? E quer que a gente, você falou muito bem, o livro de Salmos, ele é um livro onde a gente vê os salmistas se expressando com Deus abertamente. Se eles estão chateados, eles falam que estão chateados. Se eles estão com raiva de alguém, eles falam que estão com raiva de alguém. Então, diante de Deus, Deus é maravilhoso. Diante das pessoas, às vezes a gente não consegue ser muito verdadeira. Mas diante de Deus, nós podemos ser sinceros, sem ser. Quando a máscara cai, né? Tem até um louvor, né? A máscara, né? A gente pode ser a gente. E isso é super saudável, é terapêutico, é bom para a nossa mente. Aí a gente pode também pensar na função da oração. A oração não é um lugar só de pedir. Você pode orar pedindo, né, em alguns momentos. É natural que às vezes a gente pede, porque Deus é um Deus abençoador. Mas a oração, ela é o lugar da comunhão, da conversa, do bate-papo, do abrir o coração, do diálogo com Deus. Sim. Se nós fizermos da oração o espaço onde a gente fala, Deus escuta, a gente vai melhorar bastante na nossa forma de se ver e na nossa forma até de se relacionar com as pessoas. A oração realmente muda a gente. Amei, Renata. A gente fica mais, a gente consegue ter mais empatia. Quando a gente se olha, né? Você vai olhar para o outro e pensar assim, mas eu sei a minha autorresponsabilidade, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas falhas. A pessoa, de repente, sabe? Não. Então, você começa a olhar para o outro, assim, com mais misericórdia. Ah, mas a pessoa não gosta de você. Mas que criação que ela teve? De repente, ela nem... Né, ela veio de como você tinha falado, de um lugar, assim, de um berço familiar complexo, de traição, de brigas. A pessoa, ela se veste com todas essas armaduras e vai seguir. Só Deus mesmo para poder nos mudar. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Fracos, né? Somos fracos, mas assim que Deus nos faz forte, né? Quando a gente realmente ora a Deus com essa sinceridade, quando você descobrir, olha, as tuas responsabilidades, o que você fez, quando você coloca diante do altar do Senhor, ele simplesmente fala, fica calma, agora deixa que eu trato, né? Porque aí você vai dizer, olha, eu preciso então tratar essa parte, porque eu não estou conseguindo, olha. Você começa a ser sincero com Deus, e é isso que Deus quer de nós, né? E eu acho que é muito bacana tudo isso de Deus aí para nós. É isso mesmo, eu concordo contigo. A Bíblia nos leva para esse movimento da sinceridade com Deus. Eu sempre digo que com as pessoas é muito difícil a gente ser muito sincera. A gente tem que tomar cuidado para não cometer um sincericídio, né? Mas com Deus não tem sincericídio. Com Deus nós podemos falar, abrir o nosso coração, assumir os nossos erros,
Senhor, eu errei, eu pensei que era uma coisa e aí eu percebi que era outra. Deus, eu agi de um jeito errado, me ajuda. E o Espírito Santo, ele é o ajudador, o conselheiro, o guia perfeito, né? Ele guia a nossa mente, ele nos ajuda nessa autoavaliação e ele nos ensina como a gente deve se comportar, pensar melhor e nos dá força para isso, né? O nosso Deus é o Deus do impossível e para ele nada é impossível, inclusive nós sermos pessoas melhores ao longo da nossa caminhada de salvação. Nessa campanha do Vencendo Pensamentos Destrutivos, nós iniciamos o primeiro áudio da campanha falando um pouco sobre esse processo de mudança, né? Que aí eu usei o exemplo da borboleta, a função da metamorfose, que essa borboleta que é uma lagarta, passa por toda uma transformação dentro do casulo, tem muito sofrimento nessa transformação dentro do casulo, e depois ela se abre numa linda borboleta. Mas para ela ser uma linda borboleta, ela passou pelo sofrimento dentro do casulo. Então, a minha proposta para as mulheres foi que o processo da salvação é nós dentro da presença de Deus, sendo a cada dia moldados, transformados, modificados, e a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ajudar a suportar esse processo de transformação, de mudança, porque a gente veio do mundo cheio de ideias, a maioria de nós, cheio de valores errados, cheio de coisas estranhas, e a Bíblia agora, a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai nos moldar, né? Isso é doloroso, você deixar de agir e pensar de uma forma que você achava que era certo, e agora você tem que falar em perdão, né? Você até falou sobre perdão, né? O perdão que é necessário para as nossas vidas, né? E quem veio de uma história que perdão era vingança, perdão era se vingar de alguém, e agora, como cristão... Olho por olho, dente por dente, né? Era a justiça do Antigo Testamento, né? A gente esquece que Jesus veio e ampliou a ideia da justiça. Agora, a justiça tem coisas que realmente a gente tem que colocar na mão de Deus e esperar que Deus nos defenda. Essa é a característica do manso, da mansidão. A mansidão é acreditar na defesa de Deus, né? E eu sei que é muito difícil para muitos de nós perdoar, esquecer alguma coisa, deixar para lá, mas é extremamente necessário. A ciência estuda sobre o perdão e fala dos benefícios do perdão para a saúde da mente e do corpo, né? Quem não perdoa desenvolve mudanças químicas e começa a ter problema do estômago, problema de gastrite, tumores e até câncer. Já foi muito associado, doenças gravíssimas, como câncer, por exemplo, com excesso de mágoa, de rancor e acúmulo de ódio dentro de si. Então, a liberação do perdão, ela é trabalhada hoje em muitas clínicas de terapia. E dentro dos nossos protocolos de atendimento da psicologia, a trabalhar a capacidade de perdoar e lidar melhor com essas questões já está fazendo parte dos tratamentos, como uma forma de ajudar as pessoas a ter saúde mental, saúde física. Então, eu falo para o pessoal o seguinte, gente, eu fico encantada com a ciência, mas eu fico mais encantada ainda com a Bíblia, porque ela já sabe sobre tudo, já está lá. Já está lá. Os nossos cientistas maravilhosos só vêm trazer à luz aquilo que nós, como igreja, temos acesso e, às vezes, não temos a revelação, porque, às vezes, a gente não se dedica tanto à palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela é incrível. Ela é completa, né? É completa, concordo com você. É completa. Renata, Deus abençoe. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero encerrar falando sobre o vaso, né? Quando o oleiro vai fazer um vaso, quando o vaso já está pronto, ele não consegue ser mais modificado, né? Então, só se ele quebrar e rachar. Mas, por isso que
que quando o oleiro vai fazer o barro, ele precisa estar mole, né? Porque se ele percebe que não está bom, ele já desfaz ali na hora. Mas depois que o vaso está duro, não tem mais jeito. Então, por que Deus, às vezes, realmente é dolorido a gente se olhar? Porque ele precisa quebrar esse vaso e o vaso tem que estar mole, ele tem que estar aberto a receber mudança, ele tem que estar aberto de entendimento, de visão, de coração, de espírito, para receber aquilo que Deus vai dar de novo, né? Ele vai colocar algo novo. Deus sempre traz vinho novo, Deus traz renovo, né? Então, era só isso que eu queria lembrar, que para que a gente seja um vaso novo, a gente precisa ser quebrado, para que Deus faça amoleça o barro e aí sim um vaso novo. Então, por isso que é dolorido, é necessário, mas aí a gente vai ficar, tinindo aí para transbordar desse vaso de Deus. Mas foi um prazer estar com vocês, viu? Imagina, o prazer é nosso. Metáfora maravilhosa, né? E nessa quebra vai água, né? Vai a água. O barro precisa amolecer. E qual é um dos símbolos do Espírito Santo? A água, né? O Espírito Santo, né? Ele vem realmente para nos amolecer. Eu costumo dizer que um crente cheio do Espírito Santo é muito diferente de um crente vazio do Espírito Santo. É verdade. Quando a gente tem cultos onde o Espírito Santo toma a igreja, a gente vê aquele mover, a gente vê no final do culto as pessoas saindo com semblante diferente, né? Então, eu costumo dizer que sejamos cheios do Espírito Santo, porque aí ele vai nos amolecer, como você usou muito bem esse exemplo, ele vai nos deixar mais molinho e vai ficar mais fácil para Deus nos moldar. Porque se a gente for muito duro, né? Se a vai gente quebrar e pronto. Turrão, não vai ter... né? Muito turrão, vai doer mais. Então, para doer menos, a gente se enche do Espírito Santo, ele deixa a gente molinho e a gente consegue ser melhor moldado pelas mãos desse Deus maravilhoso que nos ama e sempre quer o nosso bem. Renata, foi muito bom te ouvir. Bom, adorei. Muito bom te ouvir e ter esse bate-papo contigo, tá? Amém. Muito obrigado por ter participado conosco da campanha, né? Assim que a gente se organizar no que vem, quero levá-la novamente lá na nossa igreja. Mudou, né? Quem sabe eu consigo ir para o Mulheres Dignas. Vamos ver, vou tentar. É verdade, tá bom. Deus abençoou o meu marido, né? O meu marido, que é o pastor da igreja, o pastor César, junto com o pastor Denilson, que é o meu cunhado. Então, eles tiveram muita fé e eles foram muito valentes, como Josué. Amém. Eles investiram. Meu marido também gosta, né, dessa área que você trabalha, de finança, de planejamento, de não gastar demais. Então, ele fez uma boa administração do dinheiro da igreja. E aí, Deus também veio e abençoou. Aí nós mudamos para um salão maior, com cadeiras novas, um púlpito enorme, sala para crianças, escritório, cozinha, 2 banheiros. Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cuida da gente. E aí as pessoas ficaram assim, eu e todo mundo, né? A gente viu que era a mão de Deus, porque a obra de Deus depende de Deus, né? E quando depende de Deus, tudo dá certo, né? Então, eu quero que você vá lá mesmo, que você vá lá conosco, palestrar, ministrar, louvar. Amém. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Que Deus abençoe sua vida, seu marido, seus filhos, seu ministério, sua empresa, seu trabalho. E que você continue abençoando mulheres, famílias, através do dom e do talento que Deus te deu. Tá bom, Renata? Muito obrigada. Se você puder ficar, a gente vai fazer só uns avisinhos finais e vamos fazer uma oração, tá bom? Para as pessoas, vamos orar por essas pessoas que estão nos assistindo ao vivo e que também vão nos assistir depois. Eu quero só dar uma olhadinha aqui, a minha amiga Eulália falou assim: 2 feras abençoadas, quanto aprendizado. Obrigada por esta linda live. Deus abençoe, Eulália, por você nos encorajar. Essa é a Eulália.
Aqui também com a gente a Edileuza, que é do Louvor e trabalha no Ministério Infantil na nossa igreja. A Ione, Deus abençoe você, Ione, receba o amor de Deus no seu coração. O Carlos Eduardo também está assistindo conosco. Deus abençoe, Carlos. O Walter, a Carme, a Márcia, Daniela, a Aparecida, Dark Vaz, Ezequias, João, Jair, a Leilinha, que também é do Louvor e nos ajuda muito na igreja, Silvia, Emerson, Solange, o Cone Guerreiro, que eu não só tá esse nome aqui, Iranizinha, que eu já tinha falado, Daiane, minha amiga Eulália, Jeová, Deus abençoe, a Neinha, meu marido. Então, que Deus abençoe todos vocês que participaram conosco dessa live, que tenha sido uma bênção na sua vida, que a sua vida tenha mudado um pouquinho para melhor através desse encontro que nós tivemos hoje. E eu quero aqui finalizar com uma oração para que o Senhor Jesus venha continuar abençoando as nossas vidas. Eu não sei como está a sua situação, mas eu sei de uma coisa: Jesus te ama, Jesus é por você, e se você já entregou a sua vida a Jesus, encontre uma igreja, fique firme em Jesus e participe dessa igreja e desenvolva o seu dom e o seu talento. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça a oração da fé onde você estiver, entregando a sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo que você precisa dele. E aí é só procurar uma igreja que você se sinta bem e vai ser ricamente abençoado e vai aprender a palavra de Deus, que ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Eu sou a pastora Mônica Leite, estou ali na comunidade Família e Graça, junto com o pastor César, o pastor Denilson, uma igreja abençoada, bonita, uma igreja cheia de irmãos e irmãs amorosos, carinhosos, irmãos da hora mesmo, divertidos, só gente boa. Então, você é muito bem-vindo, tá? Na comunidade Família e Graça. Se quiser participar de um culto, nos conhecer. Os nossos cultos são todas as sextas-feiras, às 19h30, e todos os domingos, às 18h30. Nós ficamos na rua Essa de Queiroz, número 64, Jardim Santa Maria, em Osasco. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. E na comunidade Família e Graça, nós temos experimentado o cuidado de Deus, provisão, bênção do Senhor, temos aprendido a palavra de Deus, temos entendido como é importante a igreja se unir em fé e mudar o território e a vida das pessoas aonde ela está estabelecida. Amém? Eu quero orar por você agora, que está aí nos assistindo, seja no ao vivo, ou seja nessa live gravada. Que você possa se conectar com Deus e acompanhar essa oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar no seu altar a vida da Renata. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a tua filha, a tua serva, fortalecendo ela na caminhada, enchendo ela da sabedoria e do conhecimento de Deus e usando ela para a sua honra e para a sua glória. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar cada pessoa que está assistindo essa live ao vivo e que também está assistindo essa live gravada. Toca, Senhor, em cada mente, toca, Senhor, em cada coração. Se alguém está enfermo, meu Deus, em nome de Jesus, libera saúde. Se alguém está com alguma prisão na mente, alguma perturbação na alma, Senhor, em nome de Jesus, libera cura. Se alguém tem alguma causa, Senhor, que não sabe como resolver, em nome de Jesus, Senhor, dá a direção. Pai, em nome de Jesus Cristo, arranca todo o mal dessas vidas, abençoa essas famílias, esses casamentos dessas mulheres, desses homens, abençoa essa mamãe, esse papai, fortalece esse irmão e essa irmã na sua presença, que o Espírito Santo venha fortalecer cada um deles, meu Pai, e eles possam encontrar em Jesus e na sua palavra e na sua igreja repouso,
direção, força e alegria. Ah, Senhor, abençoa cada um em nome de Jesus e dá vitória para o teu povo, Pai. Livra do mal, livra da Covid, livra das enfermidades e fortalece o teu povo na sua presença e que cada um faça a diferença, cada um seja uma bênção aonde o Senhor estiver estabelecido, esses irmãos e essas irmãs. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Continua abençoando o nosso projeto de divulgação do nosso trabalho, continua abençoando todas as nossas convidadas das lives, do culto Mulher Digna 2020, continua abençoando as mulheres da comunidade Família e Graça e nos dando força, Senhor, para que possamos testemunhar as grandezas e as maravilhas que o Senhor fez, está fazendo e fará na nossa vida para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Renatinha, Deus abençoe, minha amada, ricamente. Parabéns pelos seus... 2 meninos, né? 2 meninos, lindinho. Eu vi a cabecinha do bonitinho aí. Deus abençoe ele, tá bom? Deus abençoe, querida. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Gente que está aí ao vivo, Deus abençoe vocês. Vamos encerrar agora. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo. Quem for na igreja, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.